Fala pessoal, hoje eu vou comentar sobre a versão 7.2.7 para diversos modelos de hardware que a gente está identificando aí diversos problemas relacionados ao web filter quando você tem uma regra ou a inspeção ali, o modo do web filter está em flow. Então, quando a gente casa nessas características com inspeção, regra em modo flow, web filter em modo flow, IPS Engine na versão dessa 7.00326, versão de FortiOS 7.2.7, a gente está vendo um comportamento de bypass do Firewall, não está tendo o bloqueio de acordo com a sua categoria que você adequa ali o seu web filter. Então está passando tudo. Ele está fazendo isso, mas não é o que as evidências mostram. Então é um cenário muito bizarro, né? Essa é a palavra, porque eu não consegui identificar o motivo. Eu fiz alguns testes recentemente, então hoje mesmo tivemos um novo problema com esse cenário e a solução foi atualizar o IPS Engine. Então eu vou comentar rapidamente, ó. Eu fiz alguns steps aqui. Basicamente eu fiz um teste para o superbet.com e ele estava como blocked ali, categoria gambling, então a gente já viu que o web filter está bloqueando sim. E aí vindo mais abaixo aqui, web filter, policy, eu fiz um Visual Studio só para mostrar os prints que eu fui fazendo e os passo a passo. Então, política 3, aqui é onde está inspecionando, o nome do profile é WF padrão. Vindo no profile desse cliente gambling, beleza, ele estava em bloco, então, ou seja, essa categoria ela estava para bloquear, só que em modo flow. Beleza, dando sequência, aqui ó, na parte da CLI eu fiz um ping para o superbet.com, peguei o IP, fiz um Jaxi Session Filter DST para o destino, na porta 443, para minha surpresa, eu tinha sessões fechadas, então eu já estava em busca, porque eu já imaginava que seria um problema desse tipo quando um cenário que o cliente trouxe, falando que a rede dele tá estranha, ele estava conseguindo abrir acessos a sites que são classificados ali como bloqueados, e aí coube essa investigação e eu quis ir mais a fundo nesse tema. E aí dando sequência, Superbet, o destino aí Superbet está aqui, a gente vê sessões fechadas e aí aqui, obviamente, aqui ó, o que chamou atenção, HTTPS para o destino que eu comentei com retorno, né? E aqui tudo batendo aqui, claro, bloco, mas esse cara não. E isso me chamou atenção. Sessões fechadas, então a gente vê ali sessões sendo fechadas. E aí qual que é a versão do caso? Foi atualizar o IPS Engine, sabendo já do problema que a gente trabalhou em conjunto, aí, a equipe do SOC trabalhou em conjunto, fez todo um trâmite, um troubleshoot com o TAM da Fortinet e ele recomendou essa atualização de IPS Engine. Inclusive eu já deixo uma referência aí, parabenizando também a equipe aí, SOC também, o engenheiro Fortinet que deu essa recomendação de atualização do IPS Engine, aí, fantástico sem dúvidas, e foi um tempo bem rápido, então deixa aí o reconhecimento por esse troubleshoot. E é claro, teve mais algumas informações ali, mas esse é o foco ali, é o principal para solucionar esse problema, mas não foi considerado ainda um bug, tá? É um caso que está em investigação. Aparentemente os engenheiros da Fortinet, pelo que nós entendemos, eles não conseguiram reproduzir isso no laboratório ali, esse mesmo cenário de falha, mas é possível que isso esteja atrelado com algum tipo de atualização do Chrome. Então não cheguei a fazer testes solicitando ao usuário final usar um outro tipo de navegador. Então, pode ter relação com o TLS 1.3 ou algumas mudanças que ocorreram, né, de FortiOS e Google. Então, não sei se vocês aí que estão vendo esse vídeo agora pegaram algum caso parecido, tá? Então, queria pedir aí que se caso vocês tiverem algum cenário parecido, chegaram numa solução como essa, ou até mesmo se atualizaram para 7.2.8, 7.4, enfim, compartilhe aí com a gente, deixe um comentário, que acho que esse é o objetivo aí, vamos trocando informações.
Mas por enquanto esse é o vídeo que eu queria comentar, e a solução foi, junto à Fortinet, atualizar somente esse package. E digo que nós fizemos já em grandes clientes, tá? Diversos clientes aí com esse mesmo comportamento. Então fica um ponto de atenção. Se você tem a 727, cabe validar, porque o usuário final pode ser que ele não venha trazer esse tipo de comportamento, porque estará tudo liberado. Se estando tudo liberado, se não tiver alguém da sua equipe de parte de redes ali, analista, parte de segurança da informação, para pegar esse cenário por acaso, pode ser que leve mais tempo para você receber esse tipo de problema. Então essa é a dica aí que fica. A gente sabe que um problema como esse pode trazer diversas ameaças para o ambiente, principalmente para a rede do cliente. Então, com o bypass praticamente de web filter, ali estando tudo liberado, é muito complicado. Acaba ficando vulnerável. Se isso acontece com uma categoria, acontece com todas, e então você imagina o tamanho do problema. Então deixa um comentário e um like. Até a próxima. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.